O propósito é o avanço, não o acúmulo. Eu sou Fausto Ramos. E eu sou Felipe Caselli e esse é o Hermetic Caos. Roda a vinheta. Sempre quis falar isso. Crédito a quem é devido. Essa frase com a qual o Fausto abriu o programa de hoje é do Cassiano Camilo Compostela, que pode ser seguido no Instagram na conta @mongerosacruz. E é uma frase que ele usa quando ele está falando de iniciação, que justamente é o tema do programa de hoje. É o tema do programa de hoje. É um assunto sobre o qual eu fui interpelado recentemente e que é um assunto muito bacana porque eu vejo que ainda é uma dúvida recorrente, não apenas em grupos, mas para muitas pessoas que estão começando, e até mesmo quem já tem bastante tempo na magia, no estudo, e que às vezes se confunde, mesmo a gente às vezes se confunde de pensar o que significa iniciação, o que é esse grande mistério de ser um iniciado. E o que é ser um iniciado? Iniciação, eu penso o seguinte: você pode ser iniciado em qualquer campo do conhecimento. Eu, por exemplo, eu estou me formando para me tornar um matemático. Então eu sou um iniciado no campo da matemática. Isso significa o quê? Significa que existem conhecimentos que são específicos para quem é um matemático e que só quem é um matemático tem acesso a eles, porque eu fui iniciado nos tipos de conhecimentos necessários para entender a literatura matemática. O Wittgenstein chamaria isso de jogos de linguagem. Jogos de linguagem, absolutamente. Então, eu domino o jogo de linguagem da matemática. Então tem textos que eu leio e coisas que eu escrevo matematicamente falando, que se eu der para uma pessoa que não é iniciada naquele conhecimento, a pessoa não vai entender. Assim como tem conhecimentos que o Felipe tem acesso por ser um filósofo, que eu ainda vou ter muita dificuldade de compreender por ser algo muito específico da área dele, da filosofia. Assim como os juristas, os advogados têm um jeito muito intrincado de escrever textos jurídicos que eu não consigo entender o que é aquilo, cara. Eu absolutamente não consigo entender o que é aquele linguajar deles. E é muito doido, assim, porque depois de todo esse tempo estudando magia, e agora vamos falar de magia. Sim. Depois de todo esse tempo estudando magia e lendo um monte de livros de magia, praticando ritos, passando por experiências mágicas, uma das coisas mais interessantes a respeito do rolê é você perceber que, por exemplo, a gente pega... Eu acho que você já deve ter tido essa experiência também, porque é comum essa experiência. Eu acredito que essa experiência seja comum pra gente que estuda tanto tempo como a gente. Pegar um livro que você leu muito tempo atrás e você não entendeu bosta nenhuma. Sim. E, de repente, você lê e... Você, tipo, cara, claro, é isso, tá simples isso aqui, é fácil. Por que eu não entendi essa bosta antes? Porque antes você não era iniciado. Por isso. Já aconteceu várias vezes comigo. Quando você lê um texto e você não consegue entender o texto, muitas vezes não é só falta de brilho. Muitas vezes você ainda não foi iniciado, né? Sim. No rolê. No rolê. Né? Porque às vezes você tá lendo, mas você não tem bagagem suficiente, né? Isso não diz respeito só à literatura oculta. Também em textos literários que eu achava que eu tinha entendido o que existia por trás da história, eu volto a ler de novo e a literatura oculta me permite compreender melhor aquilo. Justamente que porque tapa que eu levei quando eu descobri que Bentinho era gay. Pois é. Cara, claro, faz todo sentido, Bentinho é gay. Muitas vezes, muitas coisas que a gente consome em literatura, em filme, em séries, os autores têm referências esotéricas, ocultistas. E eles colocam essas referências dentro das histórias deles. E depois, quando você vai estudar sobre alquimia, quando você vai estudar sobre Kabbalah, e você volta de novo nessas literaturas, é aí que você entende a história por trás da história que o autor estava tentando contar. Mas voltando ainda a falar que foi a história por trás da história... Não, eu lembrei de um outro livro. Esse é um livro que entrou para uma lista de livros mais começados e menos terminados da história da literatura mundial. Qual? Tá ligado? Que é um livro de Humberto Eco chamado Pêndulo de Foucault, que não tem nada a ver com Foucault sociólogo, filósofo. Não, o Pêndulo de Foucault é sobre um trabalho de um Foucault que é um matemático. Você já deve ter ouvido falar do Foucault, da matemática, do pêndulo lá. Sim.
Então, O Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, é um dos livros mais começados e menos terminados. E ele trata sobre uma grande conspiração na sociedade Rosa Cruz e tal. Então, o livro é recheado de referências místicas, esotéricas, ocultistas. Sacou? Cara, para começo de conversa, assim, nas 3 primeiras páginas do livro, Humberto Eco brinca de erudição para sacanear o leitor. Assim, ninguém tira da minha cabeça que ele faz aquilo para sacanear o leitor. Porque ele começa o livro, as 3 primeiras páginas do livro, explicando em linguagem poética como é que funciona a lógica do movimento do pêndulo. Então... Desde que você falou do pêndulo, o pêndulo tá balançando aqui na minha cabeça, Vai lá. Balança aqui. Isso me leva a comentar de novo sobre iniciação e sobre o significado muito necessário de ser pautado sobre a distinção entre esoterismo e exoterismo, que justamente também tem a ver com a iniciação. Significa dizer que existem literaturas que a gente chama de esotéricas porque elas são restritas a um público, não porque a gente diz quem é que pode e não pode ler. É uma questão de você ser capaz de acessar aquele conhecimento pela literatura ou não. É a mesma coisa de ser o iniciado, como a gente estava comentando, de qualquer área de conhecimento. Existem literaturas esotéricas na matemática que são feitas para matemáticos lerem. E existem literaturas exotéricas que são explicando conceitos matemáticos para quem não é matemático. E a mesma coisa tem a ver com o ocultismo. Nós temos muitas literaturas que são esotéricas que só quem é iniciado no meio consegue ler, e nem sempre consegue ler tão fácil assim, para poder discernir e interpretar o que o texto está dizendo. Enquanto tem outras literaturas que foram feitas para quem não é iniciado conhecer e se inteirar melhor sobre aquele assunto. Agora, para mim, o conhecimento oculto, ele tem uma diferença com relação aos outros conhecimentos. Tem. Muito forte. Porque, para mim, o conhecimento oculto é diferente do conhecimento da matemática, do conhecimento da filosofia, que eu acho que é bem representado pela frase do Cassiano que a gente falou no começo, que é o fato de que o conhecimento oculto, ele depende de uma vivência para ele ser corroborado. Ele não é apenas um acúmulo de informações. Sim. Né? O acúmulo de informações, ele muitas vezes é necessário para você ter acesso a outras informações e para você conseguir ver a figura, the big picture, entendeu? Você conseguir ver a imagem toda. Mas, de alguma maneira, o conhecimento de magia, o conhecimento de ocultismo, é um conhecimento que vem muito mais de uma vivência experiencial do que necessariamente de leitura. Por isso que é tão criticado o tal do mago de sofá, que é aquele cara que estuda, não pratica nada. Esse cara não é um mago, porque o mago, ele necessariamente detém um conhecimento que vem da experiência prática. O mago de sofá, ele também deriva numa outra forma que a gente conhece muito nos fóruns de ocultismo, que é o cospe-teoria. É aquele cara que vê e fala assim: ah, mas isso tá errado porque segundo fulano de tal do século tal, ele disse num texto assim, assim, assado, que isso não pode, não tá certo. É que nem pessoas que vêm conversar comigo, refutar algum argumento, opinião minha, e falam assim: mas o Peter Carroll disse que blá 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 blá. Bulufas, velho, eu não tô interessado em saber o que o autor consagrado no meio falou, o que você vivenciou de diferente sobre o que eu tô falando, entende? Desculpa, usar atração chegou no... Não, de boas. Enquanto você não falar, não, mas que caguei pro que o Alan Moore falou, enquanto você não disser isso, de resto, pra mim tá de boas. Eu acredito que o conhecimento oculto, ele se consolida no corpo da gente. O que significa isso? Para mim, existem tipos de aprendizado a respeito, mesmo dos outras áreas de conhecimento. Existe o aprendizado mecânico, que é você simplesmente pegar um texto, ler o texto, absorver as informações e depois cuspir e colocar de volta outras informações. Isso é o que você faz na sua escola quando você decora um texto e depois vomita ele na prova. Isso é conhecimento, isso é aprendizado mecânico, que nem deveria ser considerado aprendizado. Deixa eu abrir outro parêntese. Eu acho muito interessante aqueles atores que interpretam personagens maravilhosos, sabe? E que na vida real são uns bosta. Sabe? Eu fico pensando, por exemplo, em como que alguém que interpretou o Prot em K-Pax
pode ser a pessoa que é o Kevin Spacey. Parece que o cara, quando tá interpretando o personagem, ele devia estar aprendendo alguma coisa com aquilo ali. Não, ele decorou o texto, ele sabe como apresentar aquele texto de forma teatral, mas aquele texto não significa nada pra ele. Então acho que é desse mecanismo que o Fausto tá falando. Você lê, absorve a informação. Você consegue apresentar aquela informação de forma coerente, você consegue inclusive ensinar aquele conteúdo pra alguém. Mas aquele conteúdo não representa nada pra tua vivência cotidiana. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo, e eu acho. O outro lado do aprendizado é um aprendizado que eu chamo de aprendizado mais orgânico, porque envolve o nosso corpo. E não significa necessariamente dizer que você tem que aprender lendo, se exercitando, movendo o seu corpo. O que eu chamo que envolve o seu corpo no aprendizado é que você se sente impelido com o seu corpo ao objeto de aprendizado. É quando você pega um texto para ler. E a diferença de o texto está aqui, eu estou em outro lugar. E outra coisa é você se envolver com o texto afetivamente. Os afetos nossos estão no nosso corpo. E quando você lê um texto de corpo inteiro, você envolve a sua mente, o seu corpo, os seus afetos, os seus sentimentos naquilo que você está lendo. E o seu aprendizado se torna mais profundo e ele se consolida quando você pratica aquilo. Conhecimento não é só informação, é aquilo que você consolida com a prática. É a conjunção de teoria e prática. Então a teoria tem que servir para corroborar com a prática. Eu tenho 2 comentários. Sim. O primeiro comentário é que isso me lembrou uma frase do Graham Morrison em Os Invisíveis. E, para quem não tá sabendo ainda, eu abri uma conta no Instagram do Hermeticals. E o que tá rolando nessa conta do Instagram? Eu estou comentando toda a obra dos Invisíveis do começo, então assim, estou fazendo comentários cronológicos. Peguei a história, estou lendo de novo e estou apresentando trechos para explicar as referências que eu consigo identificar ali na história, então acompanhe se você curte Os Invisíveis, se você curte Grimoire, se você curte quadrinhos, se você curte magia. Ele consulta a glândula pineal dele e a Ares fala para ele o que ele tem que falar em cada momento. Ali. É, basicamente isso. Basicamente isso. É uma psicocanalização. Então, enfim, eu ia dizer da frase do Graham Morrison, onde ele diz o seguinte: a matéria é a parte de Deus que a gente pode tocar. Então, o que ele está fazendo? Ele está rompendo com a dicotomia espírito e matéria. Ele está falando que espírito e matéria são 2 manifestações da mesma coisa, né? Porque só existe aquilo que é. E o que é tudo. Sim. Então, para superar todas essas doutrinas dicotômicas, como o cristianismo, como o judaísmo, como uma série de outras doutrinas que dividem o universo em um universo material que geralmente é negativo, geralmente tem valor... É o pecado, é o vício, e o espiritual. Então ele vai dizer, não, as 2 coisas são uma coisa só. Que me lembra também uma frase do Nietzsche, que ele fala que o cristão cospe na criação, né? Porque nega o mundo que Deus criou. Se foi seu Deus que criou esse mundo, por que você odeia ele? E o outro comentário que eu ia fazer é que uma outra consideração a respeito do conhecimento mágico, oculto, não apenas esse aprendizado no corpo como um aprendizado que te gera... que te impele ao conhecimento. Que te impele ao conhecimento, mas eu acho que a forma como eu percebo também é que a prática, quando o conhecimento mágico é colocado em prática, essa prática você sente no corpo. Sim! Né? Sim! Quando você está dentro de um ritual, você não está dentro do ritual só com a cabeça. Não. Você sente as coisas que estão acontecendo no ritual aqui dentro. Né? Sim. Você sente os negocinhos subindo e passando. E você tem que sentir. Se você não sentir, não funfa o bagulho. Se você não tá sentindo na pele, no corpo, nas guts, aqui, ó, nas entranhas. Às vezes eu esqueço as palavras em português. Se você não tá sentindo aqui, não tá funfando, velho. E tem muito também essa questão do conhecimento oculto se distinguir dos outros conhecimentos, não só na forma de aprender. O que eu falei sobre aprendizado com o corpo, pessoal, serve para qualquer coisa. Eu estudo matemática, sim. Eu tô lá lendo o texto, eu pego uma folha de papel, começo a destrinchar, fazer um monte de conta, Mas Então, mas o conhecimento oculto tem uma coisa especial de todos esses conhecimentos,
Porque ele também só se consolida de verdade quando você busca ele dentro de si, a semente que tem dentro de si, que a gente geralmente chama na magia de caos do inconsciente. Esse espaço dentro de nós, esse universo dentro de nós, no qual a gente tem que enfiar a mão para poder colher alguma coisa. Eu costumo comentar com meus amigos que, para mim, ocultista, para ser ocultista, tem que produzir conhecimento, nem que seja para si mesmo. Nem que seja com os seus próprios diários, com as suas próprias ideias, com as coisas que você mesmo tira a partir da prática, e aquilo se torna o seu conhecimento. Mas por que se fala sempre... Essa é a diferença de você ser um discípulo e de você ser um adepto. Oh, yeah. Ah? Essa é a diferença. O discípulo é aquele que só recebe conhecimento. O adepto é aquele que produz conhecimento. Mesmo que seja só para você mesmo. Sim. Mesmo que seja só para você mesmo. Então, as suas próprias conclusões do que você aprendeu e até mesmo o que é fruto da sua prática, o que você colhe com a sua prática, é aí que você vai começar a entender essa distinção. Por que todo mundo o tempo todo fala que o segredo está num lugar difícil de ser alcançado, mistério, tudo é mistério, tudo parece tão intrincado. E por que a gente critica tanto o mago de sofá que só lê informação e vomita de volta? Que isso não é o conhecimento oculto. Porque ele não está fazendo a prática do que é necessário para tirar esses significados de dentro dele mesmo e não pegar o significado que é os outros. É aquilo que o pessoal fala. O mago de sofá, tem um negócio do mago de sofá que é o seguinte: o pessoal acha que o mago de sofá é aquele que só senta e lê. Não, tem gente que faz ritual que continua sendo mago de sofá. Sim. Porque o cara faz ritual seguindo uma receitinha do bolinho ali e justamente é aquele cara que não sente e que não se transforma. Porque é isso que a gente está falando a respeito de iniciação, inclusive desde o começo com a frase que a gente citou. Qual que é o lance da iniciação? Primeiro ponto, a iniciação não é um evento no tempo da sua história. Tipo assim, em algum momento da sua vida, você teve um evento que foi iniciático. Primeiro ponto, eu discordo disso. Acho que você pode ter vários eventos que sejam marcos da sua iniciação, mas não que seja um evento que você, a partir dali, se tornou iniciado. Eu acho que a iniciação acontece em um momento específico, que é o agora. E o evento que eu chamo de evento iniciático se chama vida. Estamos aqui, todo mundo nessa vida, no plano material. Se você está aqui nesse mundo, nessa terra, nessa dimensão, significa que você não é lá grandes coisas. Entendeu? Porque quem vem pra cá é o pessoal que tem muito para aprender ainda. Não é? E isso significa que todo mundo tem merdas para lidar, todo mundo tá lidando com suas próprias merdas e todo mundo tá fazendo merda. Não existe mestre ascenso encarnado. Não existe. É até contraditório. Exatamente. Então, não é o acúmulo, é o avanço. Ou seja, é o progresso, é a melhora, é a transformação de si mesmo, que é a chamada grande obra, que é o grande trabalho da magia. A gente não faz magia para encontrar a chave, para fazer sexo, para arrumar um emprego. Isso é o de menos. A magia significa transformação pessoal. Inclusive, quem está no rolê há bastante tempo vai entender o seguinte: você não faz magia para transformar a sua realidade. Você faz magia para transformar a si mesmo. A sua realidade se adequa. O que tudo isso tem a ver com iniciação? Porque a iniciação ela acontece o tempo todo. A iniciação é um momento de morte e ressurreição. Todo o rito iniciático se resume a: você morreu para quem você era e você renasceu como uma nova pessoa, e essa pessoa é uma iniciada. E aí que tá, um parênteses. É um meme de Facebook que eu adorei, que o pessoal começou a compartilhar. Ter sido iniciado numa ordem iniciática não te torna um iniciado. Porque você pode continuar sendo mago do sofá mesmo você fazendo parte de uma ordem, mesmo você ganhando títulos. Isso é independente de títulos, de o que você fez, de onde você chegou, nesse sentido de você ter sido aceito por uma ordem assada ou a outra. Isso é de você com você mesmo. Então o crivo não precisa vir do lado externo. É o que a gente já comentou também em outros vídeos. Como é que você sabe se você é um escolhido para a iniciação ocultista? Quem que tem que escolher você? Quem que tem que escolher você para a iniciação? Quem tem que me escolher? Eu mesmo, velho. Você tem que me escolher? Não, eu... A gente fez a mesma piada há uns 15 vídeos atrás, então... Pois é. Então, a iniciação não é... Bicho,
Não interessa quantos graus você alcançou, você atingiu. Nossa, o que mais tem? A gente falou isso naquele vídeo que a gente falou sobre ordens esotéricas, né? Quer dizer, eu conheço um bando de gente que tem grau pra cacete nas costas, de caralhada de ordens diferentes. Isso não significa muita coisa, não. Tá? Tá fazendo merda, tá apoiando merda, né? Tá defendendo merda, tá assim... E um último comentário, pessoal. Se você quiser saber como você distingue uma pessoa que é iniciada, tipo, como eu reconheço que aquela é outra pessoa iniciada, não faça isso. É minha recomendação pessoal. Não se preocupe com saber quem é iniciado ou não. Às vezes você vai encontrar muitas pessoas que você vai conversar e você vai nutrir-se de muita informação, de muita sabedoria delas, independente de você ficar julgando o caminho dos outros. Se preocupe com você, se preocupe com o seu jardim, entendeu? Não se preocupe com o jardim dos outros. Se eu tiver que dar um conselho parecido com esse do Fausto, eu vou te dizer o seguinte, desconfie sempre das pessoas, sabe? Principalmente daquelas pessoas que se dizem grandes coisas. Ah, eu sou o grande mestre supremo da porra toda. Ah, eu sou o grau 666 da puta que pariu. Eu sou o maior especialista do caralho do rolê. Desconfie sempre, sempre. Use discernimento. Agora, entenda o seguinte. Entenda que o seu caminho, na esteira do que o Fausto falou, entenda que o seu caminho é seu. O seu mestre, ele é interior. Não fica procurando mestres por aí. Procura o mestre que tem dentro de você. Esse mestre que tem dentro de você vai te ajudar a filtrar todas as informações que você vai receber de quem quer que seja. Essa é uma das maiores contribuições que a magia do caos vai dar pra gente. A magia do caos é aquele sistema de magia. Lá no Oriente, nós temos outras tradições que falam isso também. Mas no Ocidente é muito difícil você achar quem diga isso pra você. E a magia do caos está te dizendo isso. Não acredite numa só palavra do que a gente está dizendo. Vai ter as suas próprias experiências. Adorei. É excelente de encerrar o vídeo. Pois é, pessoal, então se vocês curtiram o vídeo, deixem o seu like. Se vocês têm mais coisas doidas pra comentar e pra questionar e pra tratar, eu tô aqui, tô disponível na seção de comentários com vocês. Se inscrevam no canal, por favor, é muito importante pra gente. E se pá, dá uma passadinha lá nas nossas lojinhas. Sim. Pra dar uma olhada nos nossos livros que estão à venda. A gente está preparando umas surpresas para o futuro, a gente não vai falar ainda. Quando a gente tiver mais adiantado, a gente divulga. Mas assim, acompanhem, vai seguindo que vocês não vão se arrepender, nada. Então, até por acaso, pessoal. Gente, esse bichinho tá... Puta, porra. Tá vendo? Vamos tirar ele ali. E ele vai sumir. Pronto. Ele vai... Ok. Magic.